Vamos, Brasil. Telefone liberado, 25786000. Quer esclarecer alguma dúvida sobre o coração? O momento é esse. Olha só, cardiologista, especialista em medicina esportiva, doutora Nicole Queiroz, vai esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Principalmente os cuidados com o coração. Bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Bom te ter aqui, doutora. Obrigada, hoje vamos. Hoje Vamos o que assunto vamos. é bom, né? O assunto é bom, hein? Vamos. Cuidados com o coração para a prática de atividades físicas. Qual é a prioridade quando a gente quer começar a fazer uma atividade? Nunca fiz atividade, quero começar. Sim, aquela frase de sempre, repito, check-up não é luxo, tá? Então é importante você fazer uma avaliação pré-esportiva. Ô, doutora, mas tá difícil, o Sistema Único de Saúde, eu tenho dificuldade até acessar um médico. Poxa, tudo bem. Caminhada dá. Tá. O problema é quando você vai fazer atividades, desde que você não entre em frequência cardíaca submáxima. Como é que é? 70% da cardíaca máxima. Doutora, mas vamos fazer aquela conta de sempre da internet? Começa aí os problemas. Quando eu começo a ter uma regra de bolo para todo mundo, se eu não souber único, né? individualizar, eu tenho problema. Eu libero sempre a caminhada desde que não tenha dor no peito, não tem falta de ar, não tem batedeira, a pressão está menor que 16/8. Aí a gente pode liberar uma caminhada um pouquinho mais pesada, mas precisa fazer as avaliações preliminares. Jovem também, tem uma discussão gigante na Europa. Tem muito infarto, né? Fulminante com os jovens. Tem uma discussão, uma briga com os americanos, europeus, põe eletro, não põe eletro. Eu, Nicole, faço avaliação pré-esportiva pelo menos com eletro. Porque existem as arritmias, que são as principais causas de morte cardiovascular no jovem até 35 anos. Então, assim, quando a gente vai falar de morte cardíaca, eu sempre vou lembrar dos 35 anos. Sério? Antes dos 35, o mais comum é ser arritmia. Depois dos 35, a gente fala do infarto. Então, são pessoas que nascem e têm doença congênita. Nasceu com alteração na rede de estrutura elétrica do coração. Então, essa morte cardiovascular atribuída à morte súbita, que foi cardíaca, a maioria das vezes é arritmia. Eu vou entender, na maioria das vezes, no eletro. Mas nem sempre a gente enxerga arritmia no eletro. Não. Às vezes, a gente tem arritmias que a gente chama o Wolff oculto. Você olha, a morfologia do eletrocardiograma, ela está normal. E a primeira manifestação é a morte súbita. Mas agora, o que a gente tem falado e visto é do infarto. Você mesmo me falou, nossa, mas estou vendo muito infarto fulminante. Agora me diga só uma coisa, doutora, eu vou te fazer só um adendo. Já me falaram que acontece muito esse infarto fulminante com a troca de temperatura. Do verão, quando está muito quente, para um clima muito frio, do frio para muito calor. Então, sim, você tem a temperatura que altera, mas por que o jovem está cada vez mais? Por quê? Essa é mudança de estilo de vida. A alimentação As pessoas errada, estão comendo errado, mais e sedentárias. A última pesquisa de saiu uma grande revista de circulação, não vou falar o nome, mas todo mundo vê. Mais da metade das pessoas deste país está acima do peso. Não está nem mais entrando na pauta da obesidade, que é uma grande briga, que as pessoas não pode romantizar a obesidade. Isso mesmo, tem CID, tem Código Internacional da Doença, é doença. Mas só de falar de sobrepeso, eu já sei que metade da população está, isso é muito grave. A gente viu o Covid mostrando que a mortalidade em sobrepeso aumentou. Então, o jovem, ele não se comporta mais como jovem. O jovem bebe mais, fuma mais, dorme menos, vive estressado. E esse tal de energético que estão bebendo o tempo todo? Também não podemos endemonizar. A dose de cafeína... Não, que eu tô falando dos jovens, né? Que eles estão misturando tudo na bebida. Então, mas é que ele mistura com álcool, privação de sono e droga. Aí lascou, né? O que eu não pode endemonizar o energético. Se ele fosse proibido, ele estava na farmácia ou estava com receita e tarará. Então, na verdade, assim, tem uma dose de estimulante. Se você tem arritmia cardíaca, não toma. Não toma, procura teu médico antes. Doutora, eu não sei, mas eu tenho palpitação. Não toma, batedeira, não dá. O energético é quando você precisa de uma dose extra do... Agora, se você está precisando de energético todo dia, tem alguma coisa que não está certo.
O Emocional? corpo fala, ou é emocional, ou é do corpo. Tá tudo bem se você entra em exaustão. E eu faço uma vez na semana, na minha rede social, pergunte à sua cardiologista. Hoje eu sou sua cardiologista, me pergunta o que você quiser. Todo mundo me pergunta, mas assim, tem uma semana. O que pode fazer para me dar um gás a mais? Ou, meu cortisol está alterado, como arrumar? Gente, você só vai arrumar, dar o gás a mais e arrumar o seu cortisol, que é o hormônio da atitude, da ação, do emagrecimento, do teu funcionamento de corpo, se você dormir bem, comer bem, viver bem. Não precisa ser rico, milionário para estar bem, gente. Você pode ser próspero, abundante emocionalmente, com a sua saúde, um pouco. A felicidade é um estado de espírito e é muito importante. E hoje, então, por que acontece com os jovens? O que pode ser mudado? Como que a gente pode mudar essa estatística que tem aumentado cada vez mais do infarto? A primeira coisa, antes de eu falar de atividade física, eu vou falar da alimentação. Tem que rever. Menos industrializado e mais comida caseira. A verdade O problema é esse corre-corre, né? Mas é tão verdadeiro o valor desse alimento, se você for ver, as marmitas aumentaram o valor. Na pandemia, pessoal que corre na rua, vê aí quanto quilo aumentou. A gente é tão verdadeiro isso, que quanto a comida não industrializada, não o hambúrguer, não o sanduíche, é mais caro agora você comer o quilo. Não sei se você trabalha fora e tem que parar em restaurante. Aumentou muito o peso do quilo. Eu sou aquela tradicional de comer comida certinha. Melhor coisa, quando eu posso andar com a minha marmitinha debaixo do braço, eu me sinto rica. Porque você come bem, come saudável, não tem efeito colateral. E o perigo do cigarro também? Olha, então assim, as suas artérias são redondinhas assim e por dentro também elas são redondinhas. Quando você fuma, ela vai levar substâncias que vão deixar ela com um buraquinho, como se fosse erosões, destruição do tecido. Erupções mesmo. Quando ele fica exposto, ele fica mais vulnerável para fazer placa, concentrado de plaqueta, porque o plaqueta passa no seu corpo o tempo todo, seu sangue tá fluindo. Ele encontra ali uma fissura, fala, vamos arrumar, elas se juntam todas e vão colocando nesses buraquinhos. É numa dessa que você se fecha, que fecha a sua coronária e você infarta. E os atletas? Porque atletas, jogadores de futebol, vira e mexe a gente vê, infelizmente, óbito no campo de futebol mesmo, assim. Os atletas, a gente vai falar de doença congênita, cardiopatia congênita e doenças arritmogênicas. Mas um atleta não é totalmente preparado, não faz todos os exames? Então, mas lembra que eu te falei que tem arritmia, que a primeira manifestação é morte súbita? Às vezes não adianta, Nunca percebeu. Não tem painel genético que a gente nem pede, porque a pessoa não tem histórico. É genético comum, isso? É hereditário? Sim, hereditário, mutação genética. E aí, ele tá jogando, passou no teste ergométrico, posso ter feito até ressonância miocárdica, que eu não encontro alteração elétrica. E aí, o primeiro sintoma é que nem no campo foi o Erickson, morte súbita. Então. Teve uma arritmia que faz parada cardíaca, tudo muito rápido, ele para. E aí, implanta o desfibrilador. Aí começa aquela outra discussão de liberar ou não liberar o atleta, depois de estar com o desfibrilador. É uma fuzuê. Tem cardiologista que acha que tem que individualizar, tipo eu. Tem cardiologista que fala, não pode. Nenhuma pessoa marca-passo, CDI, não pode trabalhar, não pode mais fazer atividade física de alta performance. Acontece, por isso que eu brigo. Que eu acho que a avaliação pré-esportiva tem que ser cada vez mais refinada, não é só para o jogador. Para o jogador, porque ele vale muito dinheiro para o clube, é muito dinheiro envolvido. Uhum. Então, eles têm a cultura da peneira, já passou e já vai para a avaliação A maioria dos clubes pedem, não só de futebol, pedem um cardiologista do esporte, pedem alguém que tenha a mão realmente com isso. Porque é um negócio, né? Sim. E me diga uma coisa, qual a idade ideal, assim, que seria a primeira consulta com o cardiologista? Para falar dos nossos jovens, assim. A partir da hora que você tem uma mãe hipertensa, um pai hipertenso, colesterol, diabetes, a sua barriguinha tá grande, você está sedentário, é a hora de você ir. Passou do tio pediatra, da tia pediatra, já tá no clínico, mas você já iniciou com comorbidades, vai. Falta de ar, palpitações, dificuldade de perder peso, cansado, é a hora de você avaliar a sua parte cardiopulmonar, tá tudo bem? Vai, passa com a cardiologia, a gente faz
os exames e entende se a sua fadiga é de E essa falta outra de ar, coisa. hein? Então, Tem pessoas que têm, que bem de leve, né? Que a gente percebe que fica pulsando assim, né? aí a gente fala se ele é sedentário, ele tá obeso. Não, ele tem asma. Foi uma asma não diagnosticada na infância, uma asma que abriu durante a juventude. Esses vapes da vida, esses cigarros eletrônicos, esses E aí, esse cigarro eletrônico, hein? destrói. Destrói. E o pior é que eles botam a carga de nicotina que eles querem, né? É Pra você manter. que decide quando tá fumando isso? Do eletrônico passou ontem, um jovem atleta comigo. Gente. Eu uso mais forte, eu ponho 25 de nicotina. Uau. Parabéns. Gente, mas Vou morrer mais rápido. é consciente, então. Super. É consciente do perigo. E é uma coisa muito esquisita, porque se você for num restaurante, se for num barzinho, aí passa qualquer rua. Vocês vão ver que o pessoal tá fumando esses pendrive aí, essas canetas dentro do estabelecimento, como se não fosse cigarro. E pode, né? Tá Tudo liberado. liberado. Tudo virou uma modinha, né? Umas Tudo é modinhas que não chique. são saudáveis. É a moda agora, Chique, né? e com cheiro. Era narguile antes, Antes era né? narguilha, aí começaram é? as tabacarias, eles começaram a se reunir para pegar Modernizou, câncer junto, todo mundo junto. Lembra disso? Né? E agora, Agora, essas canetinhas que vêm de imposto e é aromatizada. Então, se fosse uma coisa boa, você não ia precisar pôr aroma. Tem de melancia, tem de morango, tem de não sei o quê. Tá em todos os lugares. maravilhosa. Vamos falar um pouquinho. Existem medidas preventivas para diminuição desses maus súbitos, então? Quais são para os atletas, esses principalmente que têm esse ritmo intenso para as competições, como esses jogadores de futebol? Como que faz, então, já que é uma coisa imperceptível, quase a gente... E eles mesmo, com todos os médicos, todos os cuidados, não estão percebendo. Então, assim, nem vou falar mais check-up. Já passamos nessa parte. Check-up já foi. Suplemento é com médico. Todos os suplementos que vocês forem usar é com médico. Não adianta fazer treino sujo, vocês vão ser pegos no doping. Isso é ponto. Tudo que for usar, conversa com teu médico. Quando eu fui preparar um atleta que foi para o Pan-Americano, a gente tinha um grupo com a nutricionista, o preparador físico dele e eu, porque assim, a gente tem que saber o que está acontecendo para a gente orientar da melhor forma. Desde um simples pré-treino que você vai consumir, que vem de loja, que é legalizado, tudo, até um hormônio. Consulta teu médico. E hoje, quando você faz as suas lives, ou a pergunta para a doutora, a sua cardiologista de plantão, quais as maiores dúvidas hoje? Porque essa palpitação é diferente da arritmia. A palpitação é um sintoma da arritmia. Me perguntam sempre sinais de infarto, que Quais são? a dor no peito. Como que é essa dor? É uma dor Diz que é diferente, né? peso. Nas mulheres ela é atípica. Agora, no homem, uma dor em peso que vai pode ou não ir para o braço esquerdo, eventualmente para os dois braços, e pode subir para a mandíbula. Agora, mulher e diabético idoso, pode tudo. Pode ser uma vontade de vomitar muito forte, uma sudorese, você fica pingando, gelado, diarreia, junto com uma dor localizada, nem sempre vai para o braço, nem sempre vai para a mandíbula. Lembra que lembra que o diabético idoso tem uma apresentação diferente. Mal-estar inespecífico, não estou bem, não melhora. Nada? Parece do nada, doutora? Eventualmente é ligada à atividade física, que quando você pede para esse coração trabalhar mais do que ele deveria, e aí ele vai consumir mais oxigênio. A placa já estava lá, é a mesma coisa do frio que a gente falou. E aí, por que acontece nessa mudança? Porque o coração trabalha mais, ele se contrai, os vasos se contraem para não perder temperatura, o coração começa a trabalhar mais e rompe as placas. E por que acontece dormindo? Alguns casos que a gente Pode já, né? acontecer dormindo. Eu já ouvi falar de gente dormindo. Não é que acontece mais dormindo. Tem um horário que é no começo da manhã. É. Alteração hormonal. O quê? Alteração hormonal é na hora que você dá o pico de cortisol. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como que tem esse controle? É uma vida mais tranquila, então, mais tua vida equilibrada, né? toda tem que estar legal. Sim. O seu colesterol E desde controlado. sempre, né? Sua glicemia controlada. Barriguinha enxutinha. Caminhada. Quanto tempo, Coisas- pelo menos, assim? Todo mundo fala, não posso fazer isso, não posso na academia. Mas você pode fazer uma caminhada. Deve. Quanto tempo é o ideal, pelo Se menos? puder, todo dia, perfeito. Todo dia. Mas Se não puder, pelo menos... Os estudos falam que se você fizer 30 minutos, 5 vezes no dia, na semana... No dia ótimo. não. Na semana, você diminui o risco de morte cardiovascular. Nossa, que beleza.
E a herança genética, ela geralmente aparece Ela em grita. X momento da vida, em X idade ou não? Ela grita, ela tá só esperando você dar Um vacilo. um vacilo. E agora eu tô vendo os pré-adolescentes, 13, 14 anos, tudo hipertenso. Porque estão Sério, obesos, doutora? infelizmente. Escorregou, se você tem predisposição. Na hora que a gente vai fazer o risco pessoal cardiovascular de cada um, existem várias calculadoras, métodos para você fazer. A maioria, quando você vai colocar a história pessoal positiva, a pessoa já vai para risco intermediário. A gente já sabe que ela é multifatorial e que ela pode acontecer se você tem genética para isso. É uma questão só de você ter consciência, porque hoje as informações estão na internet o tempo todo. Na televisão o tempo todo. Não tem como você falar, eu não sabia. Uhum. Hoje eu vi um jovem no UTI, ficou bravo. Pressão alta, teve AVC. Eu falei, ai, doutor, eu acabei de descobrir a minha pressão, então eu não estava ainda tomando o remedinho certinho. Cara, você não tem desculpa. Se você descobriu, tem um mês e pouco, descobriu que você tá com pressão alta, já começa. Já começa, Não né? bobeia. Não deixa pra depois. Você não espera. Você não espera, né? Nossa, teve o AVC e teve o problema do coração. Pressão super alta. Nossa, e quais os dias que você está fazendo live? Ou que você- Terça-feira. Terça? Terça-feira eu pergunte a sua cardiologista. Ah, Eu meu- abro caixinha, tiro. Nossa, que deve chover de perguntas, Tiro, hein? como eu sou cardiologista do esporte, os meninos, maioria homem, me pergunta de hormônio, então a gente tira dúvida de anabolizante, de GH, de tudo. Eu falo de E esse tudo. GH, hein? Esse hormônio do crescimento, hein? Ele tem que ser usado com responsabilidade, acompanhamento médico. Não dá para ficar usando indiscriminadamente. Você viu as misturas que eu recebo, o pessoal me manda insulina, mistura de 2 hormônios, hormônio underground, farmácia paralela, que vocês nem sabem se de fato é um hormônio que está lá dentro. Se é verdadeiro, Você né? não vê o UPA que eu passo. Eu faço consultório, eu tenho um dia só de cardioesporte, porque é um paciente mais que eu tenho que ter mais cuidado. vai mais de 1 hora de consulta. Ontem a gente saiu quase meia-noite. Essas misturas, às um vezes, veneno. não dá certo. Maravilhosa, doutora Nicole Queiroz, @DRA Nicole, tá, gente? Com 2 L's, para você acompanhar essa live aí toda faz terça-feira, né? A live, às vezes? Mas hoje eu vou, agora acabando o programa, quem tiver dúvida, pode mandar para mim. Pode que eu já mandar a começo perguntinha na responder mais caixinha de cedo. perguntas. Eu Já queria te começa mais agradecer cedo. muito, viu? Eu que Obrigada. agradeço. E volta mais vezes, que nós Muito estamos de obrigada. volta. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para todo mundo. Parabéns pelo retorno. Obrigada, Que a gente Mari. consiga ficar com saúde. Vamos sim, agora nós temos o ano todo pra gente falar sobre saúde, então não tem mais pretexto para quem tem em casa reclamando, né? Conta comigo. Obrigada, amada. Toinha do Brasil, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, um beijo no coração e 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau!